Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à unidade 8, que é a última unidade do livro de vocês. Vamos dar início e vamos finalizar, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho dela, depois eu vou passar uns exercícios e aí vamos terminar para que possamos fazer a última avaliação do bimestre, tá? Então essa unidade, né? Eu já introduzi um pouquinho na aula passada, quando eu deixei um vídeo para que vocês assistissem. Então, qual é o assunto principal? A dinâmica da crosta terrestre. O que vai envolver nesse assunto? A constituição da Terra, com suas camadas internas, placas tectônicas, vamos falar de deriva continental e de fenômenos naturais que ocorrem, como vulcões, terremotos e tsunamis, tá? Então, vamos também estudar algumas atividades que ocorrem no interior da Terra, né? Qual é a relação com a ocorrência de fenômenos naturais, como esse nós citamos, e vamos ver algumas evidências que mostram a formação da Terra e a superfície do planeta, como ele vem alterando no decorrer do tempo, ok? Então, vamos seguir. Essa unidade inicia lá na página 238 do livro de vocês, para quem quiser acompanhar. Então, nós temos aqui, esse assunto, na verdade, vocês já conhecem um pouco, que são as camadas, vocês já estudaram na série anterior. Então, nós temos aqui, ó, a parte superior do manto, que é mais rígida, né, com a crosta terrestre, que recebe o nome de litosfera. Aí, tá tudo separadinho aqui, ó, né, por camada. Então, nós temos a primeira aqui, que é a crosta, que é onde nós estamos, a camada mais superficial, a camada mais externa, sobre a qual vivemos, né? Composta aí por rochas, minerais em estado sólido, tem uma profundidade aproximada de 7 km no leito dos oceanos e 70 km nas cadeias de montanhas, tá? Abaixo dela nós temos o manto, que é a camada logo abaixo da crosta, né? Composta por material rochoso em estado sólido. Em algumas regiões, por conta da alta temperatura, esse material rochoso se torna pastoso, denominado magma. Tem uma profundidade aproximada de 2.900 km. E mais interior, nós temos aí o núcleo interno, né? Vamos falar primeiro aqui, ó. Temos o núcleo interno, a camada mais fina do planeta, compostas por metais, como ferro e níquel, estado líquido, núcleo externo e estado sólido, que é o núcleo interno. Tem uma profundidade aproximada aí de 2.900 km, que vai de 6.400, que é no centro do planeta. Então, nós temos essas camadas. Não é novidade para vocês esse assunto. Todos já estudaram um pouco sobre isso. Então, não é um assunto que assunto diferente, eu nunca ouvi falar. Com certeza já ouviram, porque vocês estudaram isso no 6º ano, tá bom? Então, vamos seguir. Vocês já ouviram falar sobre as placas tectônicas? Então, a crosta terrestre, né, é uma parte do manto que fica logo abaixo forma a litosfera, que é a camada mais sólida, né, como nós falamos. A litosfera é fragmentada, ou seja, é dividida em 13 partes principais. Cada um desses fragmentos recebe o nome de placa tectônica ou placa litosférica, que é a mesma coisa. No mapa que vocês vão ver que está dividido por placas, elas têm nomes, tá? Então, essas placas, o que acontece com elas? Elas se movem de forma lenta e continuamente, alguns centímetros por ano. Esse movimento provocado por elas, né, se deve a correntes de convecção do manto, que é essa movimentação desse magma. Nesse processo, esse material mais quente, formado por rochas e magma, ele sobe por causa de sua menor densidade, né, o que é menos denso sobe, o que é mais denso afunda, e se resfria próximo à litosfera, tornando-se mais denso. E ele desce em direção ao núcleo, onde se aquece novamente, completando o ciclo. Então, é um ciclo, correntes de convecção. Isso acontece sempre,
tá? Essas placas tectônicas, né, se movem, como nós falamos, lentamente, alguns centímetros por ano, e o movimento dessas placas se deve principalmente à corrente de convecção, tá? Que nós falamos agora. Esses movimentos realizados pelas placas geram 3 tipos de encontros entre elas, que é o deslizamento lateral entre 2 placas tectônicas, colisão de 2 placas, na qual a mais densa afunda sobre a outra e se funde ao magma, se junta. E ocorre também o afastamento entre 2 placas, com o surgimento de um novo pedaço dessa crosta, formando um novo material quente do magma que sobe à superfície. Então, devido a esse movimento, essas placas ao redor dos seus limites têm maior intensidade de eventos geológicos, como é através dessa movimentação dessas placas tectônicas que ocorrem, na verdade, os terremotos e os vulcões. Então, elas se movimentam, né? Sofrem tremores intensos que ocorrem na superfície terrestre no encontro entre essas placas, que colidem ou deslizam umas com as outras. São chamados sismos ou abalos sísmicos. Então, esse encontro entre um e outro, chamado de abalos sísmicos, quando elas colidem, esse material que está abaixo, né, esse magma, ele pode vir à superfície ou pode simplesmente tremer. Então, quando ocorre o tremor, nós temos o terremoto. Então, a região onde se inicia a rachadura e a liberação de tensão acumulada é denominado hipocentro. E a área correspondente na superfície recebe o nome de epicentro. E assim é formado o terremoto, ocorre esse abalo, esse tremor. Tsunami, né, segue aí de forma parecida. Só que, na verdade, é quando ocorre um terremoto no fundo do mar, na crosta oceânica. Ele pode gerar um tsunami, também conhecido como maremoto. Então, quando ocorre o terremoto na crosta oceânica, vai gerar tsunami. Tsunami é uma onda gigante que causa grande devastação nas áreas costeiras que o atinge. Então, aqui, ó, mais ou menos como acontece, ó. Tá vendo a rachadura? Ocorreu essa rachadura, esse encontro, epicentro, né? E aí vai gerando essa onda que infelizmente chega aí normalmente às grandes cidades. Nós temos vários exemplos de tsunamis que foram muito graves, nós vamos pesquisar. Depois eu vou pedir para vocês pesquisarem, tem alguns filmes que mostram muito bem isso, tá? Lembrando que a escala utilizada para medir terremotos, né, é a escala de magnitude Richter, né, ou escala Richter. É medida a amplitude dos sismos, dessa movimentação, a intensidade de um sismo, ou seja, os efeitos que ele causa, não está relacionada apenas com a magnitude, mas depende de outros fatores, como o local, a distância do epicentro. Então, tem um grande estudo sobre isso. Aí no livro de vocês fala também sobre os terremotos de maior magnitude que já houveram, tá? Os aparelhos que medem os terremotos são os sismógrafos, que medem os abalos sísmicos. Vulcanismo, né, se refere ao conjunto de processos relacionados ao derrame na superfície terrestre de lava. Então, quando o magma sai do interior e vem à superfície, é chamado de lava, né? Gases e outros produtos provenientes do interior da Terra. Os vulcões são formados por aberturas na crosta terrestre, de onde ocorre o extravasamento da lava. Gases e cinzas, por vapor de água originados no interior da Terra. Então, aquele magma que estava lá embaixo, por esse abalo, né, por esse encontro dessas placas, ele pode vir à superfície. Lembrando, quando o magma vem à superfície, ele se chama lava. Não é larva, tá, gente? É lava, ok? Então, esse magma vem subindo pelas camadas da Terra e se acumula no reservatório próximo à superfície, que se chama aí de câmara magmática. Ele pode chegar à superfície por meio de ductos laterais ou ser expelido por um tipo de chaminé, tá? Vamos continuar que nós vamos terminar hoje a unidade 8 do livro, ok? Vamos seguir. Vamos falar um pouquinho de
Aí também tá falando mais, mostrando para vocês o mapa das áreas que tem mais vulcões ativos, tá? Normalmente eles ficam nas bordas das placas tectônicas. Os pontos vermelhos aqui indicam vários vulcões que ainda são ativos. Vamos falar um pouquinho de deriva continental, tá? O que é isso? Então, vocês já devem ter escutado falar também em geografia sobre a Pangeia, a deriva continental. Então, a deriva continental considera que os continentes estavam unidos há milhões de anos atrás. Esse estudo diz que ele formava um único continente. Então, há milhões de anos existia somente um continente chamado Pangeia, que se separou pelos movimentos das placas tectônicas com o passar dos anos, e aí formou-se a Laurásia, Gondwana, onde até chegar à configuração atual. Então, antes era um único continente, através dos movimentos dos abalos sísmicos das placas tectônicas, eles foram se separando. E aí formaram os continentes que a gente conhece, africano, europeu, asiático, Oceania, enfim, todos eles, tá? Estima-se assim que essa fragmentação, essa separação dos continentes aconteceu há praticamente 220 milhões de anos atrás, né? Onde a Terra ainda era habitada aí pelos dinossauros. Então, nós temos como evidências da deriva continental, que nós podemos ver, comprovar que a deriva continental aconteceu, são os fósseis. Os fósseis são evidências que contribuem para a aceitação da teoria da deriva continental. Tá? Então, nós temos aí vestígios de animais, de vegetais extintos há 200 milhões de anos, né, que foram encontrados apenas na América do Sul e na África. Isso indica que esses continentes estavam próximos, já que os fósseis eram de organismos que não apresentavam capacidade de cruzar o oceano. Então, a maior comprovação da deriva continental são os fósseis, tá? Vamos ver aqui. Aí eu botei, né, evidências da deriva continental, que eu acabei de falar. Então, o que são os fósseis? Então, a distribuição de alguns fósseis apoia a teoria de que tais continentes e países atuais eram compostos pelo mesmo... pela Pangeia, eles estavam todos juntos, foram em algum momento separados, porque não tinha como um animal cruzar de uma região para outra. Então, é uma evidência, é o que mostra que a deriva continental realmente aconteceu, tá? Obrigada aí pela atenção de todos. Vou deixar exercícios para que vocês façam e nós finalizamos a unidade 8. Então, daqui para frente, são exercícios que nós iremos fazer e em breve eu vou marcar a nossa última atividade avaliativa, tá bom? Um beijão e tchau, tchau. Fiquem com Deus.